Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Amém. Então, como o Rodrigo disse, nesse mês de fevereiro nós estamos trabalhando essa série que diz respeito ao nosso serviço na obra de Deus, né? E a gente usou como base um texto de Isaías, capítulo 6, quando Isaías diz: eis-me aqui. Uma palavra muito forte e que se espera essa resposta de todos nós. Vou fazer uma oração para iniciarmos, mas antes eu vou mostrar para vocês o texto que nós vamos ler hoje. Então, hoje, dia 10, o tema é o serviço como demonstração de companheirismo. Ou seja, quando eu estou servindo, além do meu serviço ser o cumprimento de uma missão de Deus, o meu serviço é uma demonstração de companheirismo, porque sempre quando eu resolver servir, com certeza eu vou estar servindo aonde alguém já está servindo. Então o meu serviço, além de ser um cumprimento de uma missão, acaba sendo uma demonstração de companheirismo a quem já está servindo. E aí tem um texto de Paulo, que ele escreve para Timóteo, que ele convoca Timóteo para fazer com ele essa parceria, para Timóteo ser dele o seu companheiro. Paulo escreve assim em Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos por estar aqui no nosso meio, por ter nos reunido aqui neste lugar, que é a tua igreja, e nós te pedimos agora para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, para que o Senhor mexa com a gente, Pai, para que o Senhor nos incomode, para que o Senhor nos console, para que o Senhor nos comissione. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O serviço como demonstração de companheirismo. Paulo, quando ele escreve essa carta de 2 a Timóteo, ele está, na verdade, escrevendo a sua última carta. Depois de 2 Timóteo, a pena que Paulo molha na tinta para escrever nos seus pergaminhos, ela vai se secar e ele não vai mais escrever mais nenhuma carta. Por que acontece isso? Porque em 2 Timóteo, Paulo está mais uma vez preso, mas dessa vez é a última vez em que ele vai ficar preso. Ele está preso, segundo alguns estudiosos, em uma prisão em Roma, uma prisão subterrânea, escura, úmida, e ele está lá, e de lá ele vai para o martírio. Aquela prisão de Paulo é a antessala do céu, o último lugar em que ele está antes de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando, olha, se Paulo tem consciência da sua morte, e isso é uma coisa que a gente percebe na história de muitos cristãos. Nós temos testemunhos nas Escrituras e de experiências com outros cristãos, de que um verdadeiro cristão sente quando ele está na sua antessala do céu. Não sei se você já ouviu falar de alguém que era cristão e que sentiu que iria morrer. Paulo, nessa carta, ele sabe disso. Ele sabe que aquela prisão é a antessala do céu. Em capítulo 4, ele diz assim, olha, no verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, o último estágio feito a um sacrifício, quando o sangue é derramado no altar, é isso que Paulo está dizendo, olha, a minha vida agora já era, eu já morri,
e estou sendo agora, meu sangue está sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício. É isso que ele está querendo dizer. Isso na segunda carta de Timóteo. Por isso é uma carta muito querida e é legal você ler 2 Timóteo a partir dessa ótica. Se trata das últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Talvez alguém possa dizer: ora, Alain, mas como é a última carta de Paulo, se depois aqui na minha Bíblia a gente ainda tem Tito e ainda temos Filemon? Mas temos que lembrar que a ordem que estão os textos e as cartas, assim como os evangelhos, não se trata de uma ordem cronológica, não é uma ordem cronológica. Foi seguido outros critérios. Essa sim é a última carta que Paulo escreve. Tanto é que no verso 7 do capítulo 4, nós temos o famoso texto dele que diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo sabia que ele iria morrer. Minha mãe, uma época, cuidava de um velhinho lá no Jardim Marilene. E ele foi para o hospital e ele voltou depois para casa, já bem idoso, mas um cristão. E uma das vezes que minha mãe foi visitar ele, a última vez praticamente que minha mãe visitou ele em vida, ele disse para minha mãe assim, que ele tinha tido um sonho. E nesse sonho ele entrava em uma grande festa. Isso foi por volta do horário de almoço. Quando foi à noite, minha mãe recebeu a notícia de que ele tinha morrido. Então nós percebemos essas características na vida de um cristão autêntico. Ele tem um percebimento do momento da sua morte. Um outro amigo disse a mim que ele foi visitar um moço no hospital e havia na sala do hospital aquele crucifixo de Cristo e ele estava muito doente e o moço disse para ele apenas uma coisa, sem conseguir falar, com muita dificuldade para falar, ele disse o seguinte: olha, Jesus não é como aquele homem que está ali naquele símbolo. E naquele mesmo dia ele também partiu. Então nós percebemos em vários relatos nas Escrituras de que cristãos autênticos têm uma doce sensação de que está chegando a hora da sua partida. E Paulo, ele percebe isso. E se Paulo sabe que vai morrer, sabe que está morrendo, como diz o texto, sabe que a sua vida agora é um sacrifício que vai ser oferecido como aspersão no altar do Senhor, ele vai escrever a sua última carta, ele sabe disso, nós podemos entender que ele sabe. A pergunta que nós faríamos era: olha, Paulo, para quem você escreveria as suas últimas palavras? Porque nós poderíamos deduzir que as últimas palavras ele poderia escrever não a uma pessoa, mas nós poderíamos entender que ele deveria escrever a uma igreja. Ora, ele poderia ter escrito as suas últimas palavras à igreja de Éfeso, à igreja de Corinto, a alguma igreja, mas não. Paulo vai escrever as suas últimas palavras a um indivíduo. E aí nós entendemos o seguinte, que Deus, ele fala tanto com uma nação inteira, como nós vemos em Juízes, como nós vemos nos profetas, no Antigo Testamento, ele fala com uma nação inteira. Deus fala com uma igreja, como nós vemos nas cartas de Apocalipse, nas cartas de Paulo, mas Deus também fala com um único indivíduo. E nesse caso aqui é Timóteo. Mas Timóteo, que nós percebemos, era um rapaz ainda, ele era um jovem. E a pergunta que fica era: olha, por que Paulo então, se ele tinha que escrever as suas últimas palavras, por que ele não confia as suas últimas palavras a algum ancião da igreja primitiva?
como por exemplo nós ainda tínhamos Lucas, nós ainda tínhamos Tito, Marcos, Crescente e outros anciãos. Por que Paulo escolhe a Timóteo? E é difícil responder a essa pergunta. Por que Timóteo, o qual Paulo queria como companheiro de batalha? Mas quem era Timóteo, o qual Paulo queria como companheiro de batalha? Por que Timóteo? Nós poderíamos pensar que Timóteo era alguém muito especial. Mas nós percebemos, lendo a primeira carta e a segunda carta de Timóteo, que Timóteo ele era gentil e ele também tinha uma origem judia. O que isso significa? A sua mãe era judia e o seu pai era grego. Ou seja, Timóteo, para os gregos, ele não era um grego, ele era um judeu. E para os judeus, ele não era um judeu, ele era um grego. Isso tinha uma aplicação no seu contexto muito forte. Ele tinha uma descredibilidade com os judeus, porque o seu pai era grego, e ele tinha uma descredibilidade quando ia pregar para os gregos, porque o seu pai, porque a sua mãe era judia. Então Timóteo não era uma pessoa que tinha um bom círculo entre os gentios e entre os judeus, porque ele não conseguia agradar os gregos. Os gregos diziam: não, quem é você? O seu pai, a sua mãe é judia. E ele não conseguia agradar os judeus, porque os judeus diziam: você é um misturado, você é fruto de um casamento misto, de um jugo desigual, o seu pai é grego. Então, a mensagem de Timóteo já sofria uma descredibilidade por conta da sua nacionalidade. Mas mesmo assim, nós percebemos que Paulo escolhe Timóteo como aquela pessoa que iria receber as suas últimas palavras. E não é só isso, Timóteo ainda, ele é tímido, nós percebemos no texto. Ele tem dificuldade para falar, talvez, ou dificuldade para estar no meio das pessoas, mas nós percebemos muitas vezes Paulo tratando da timidez de Timóteo. Paulo vai escolher Timóteo para receber as suas últimas palavras, mesmo Timóteo tendo a descredibilidade dos gentios, a descredibilidade dos judeus, e mesmo ele tendo uma dificuldade na sua área, na sua questão de relacionamento, ele era tímido. Como se não bastasse, Timóteo ainda é enfermo. Nós não sabemos muito a respeito, mas ele tem nitidamente nas cartas de Paulo algum problema de estômago. Talvez uma gastrite, talvez alguma coisa mais grave, mas nós percebemos isso no texto. Paulo fala sobre isso com ele. Então, Timóteo tinha uma enfermidade. E uma outra coisa também, mais emocional do que física, Timóteo, ele tem um desânimo, parece que ele é emocionalmente também abalado. Diversas vezes na carta, Paulo tem que animar a Timóteo. E Timóteo, por ser jovem, ele está passando por tentações. Diversas vezes nas cartas também, Paulo trabalha Timóteo para que ele fosse forte diante das tentações dele como um homem. Mas quem era Timóteo, o qual Paulo queria como um companheiro de batalhas? Olhando para tudo isso, o que nós podemos entender sobre Timóteo é que Timóteo era como eu e como você, com barreiras para ser companheiro de Paulo na batalha de propagar o Evangelho, com limitações, com dificuldades. Ele não era perfeito. É claro que aqui eu coloquei somente as suas dificuldades, há outras qualidades também, mas a verdade é que muitos de nós, como o Rodrigo mesmo disse no domingo passado, muitos de nós enxergamos muitas limitações para nós propagarmos a Cristo, e na verdade Deus quer te usar como você é. Com as suas limitações, Ele pode te fazer um grande homem de Deus. Com as suas dificuldades, Timóteo sofria descredibilidade, Timóteo tinha uma enfermidade, ele era tímido, ele às vezes estava emocionalmente desanimado, mas Deus queria o usar, e Deus o usa poderosamente. Deus pode nos usar apesar de nós. E aí, Paulo
nos textos que nós lemos, ele convida Timóteo para ser um participante. Ele fala para Timóteo: Timóteo, participa comigo das minhas aflições por causa de Cristo. Qualquer vivência que nós tivermos do Evangelho, qualquer vivência mórbida, inerte, em que nós fizemos a opção não para participar, mas simplesmente para assistir, faz de nós simplesmente pessoas que estão perdendo a maior de todas as oportunidades que nos foi dada, que é ser companheiro daqueles que estão na batalha pelo Evangelho. Se nós fizermos a opção pela acomodação, nós vamos perder o enorme privilégio de sermos companheiro do próprio Cristo na missão de pregar o Evangelho. Companheiros do próprio Cristo. Porque Jesus Cristo não disse para nós: olha, vai. Ele disse para nós: vamos. Como assim? Ele disse: ide por todo mundo. Mas ele continua dizendo: e eis que eu estou com vocês. Então, Jesus Cristo não disse para nós: olha, vai. Mas ele disse: vamos. E quando nós vamos, nós somos companheiros na batalha com o próprio Cristo. Porque em nenhum momento da história Jesus Cristo se ausentou da missão do Pai. Não foi nos dado, por exemplo, nos passado um bastão: olha, eu morri, está consumado, agora é com vocês. Não, ele está na missão, ele faz parte da missão e ele é o Senhor da missão. Então Jesus Cristo não disse simplesmente para nós: vai e prega o Evangelho, mas ele disse: vamos e pregamos o Evangelho. De forma que quando nós nos comprometemos com a missão de anunciar a Cristo, nós estamos sendo companheiro em batalha com o próprio Cristo, porque Ele está com nós. Ele faz parte dessa missão. E se nós fizermos a opção de vida de não participarmos de maneira ativa dessa missão, nós estamos perdendo o privilégio de participar da maior missão da história da humanidade. Deus, Ele na eternidade criou um plano para a remissão do homem. E esse plano contava com dois agentes. A princípio contava com Israel. Depois contava-se com a igreja. De forma que a missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. E a nossa missão é uma missão na humanidade para o bem da história, para o final feliz da história. Eu vou explicar isso. A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. A missão de Israel era trazer para o povo, trazer para a humanidade uma criança que tinha sido prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz que iria nascer uma criança e ela iria nos libertar. A missão de Israel era trazer essa criança para a humanidade. E a nossa missão é levar essa criança para toda a humanidade, para o final feliz da história. A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. E a missão da igreja é uma missão na humanidade para o final feliz dessa história. Então cabe a nós, a mim e a você, nos envolvermos nessa missão, na qual teremos Cristo como principal companheiro. Uma missão que Deus está realizando desde a eternidade, através do povo de Israel e agora através da igreja. De maneira que fazer parte da igreja não é simplesmente fazer parte de um grupo de amigos. Igreja é isso.
significa que nós fazemos parte de um grupo de amigos, mas igreja não é só isso. Paulo, diante desse argumento, diria: olha, existe um propósito mais nobre para fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja não é simplesmente pertencer a um grupo religioso, a uma placa, a uma instituição. Paulo, diante desse argumento, ele diria: ó, existe algo mais nobre em fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja é estar inserido em um plano missionário divino que vai resgatar homens e mulheres de todos os povos e de todas as línguas. Quando você resolve fazer parte de uma igreja, não para assistir os seus cultos, mas para prestar culto. Prestar culto é prestar atenção no outro. Isso também significa prestar culto. Uma coisa que Caim não soube fazer. Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? E Caim responde: olha, acaso sou eu tutor, governante ou alguém responsável pelo meu irmão? Se nós optarmos como escolha de vida, não simplesmente ter uma igreja para ir, não simplesmente ir a uma igreja para assistir culto, mas sim fazer parte da missão de Deus através da igreja, a nossa vida vai ter significado e propósito. E uma das coisas que leva as pessoas ao tédio, a entender que a vida é um absurdo, é a ausência de significado e propósito. E todas as vezes que nós não temos uma causa pela qual, se for necessário, possamos cogitar morrer por ela, nos falta significado na vida. E nós nos deparamos com o tédio, porque o que vale a vida se ela está sendo vivida apenas para as minhas necessidades? Fazer parte de uma igreja é mais do que fazer parte de um grupo de pessoas que se reúne de domingo. É fazer parte de uma missão que Deus está realizando na terra, de resgatar homens e mulheres, crianças e pessoas de todas as idades, em todos os tempos. E quando nós optamos por esse compromisso, nós nos tornamos companheiros do próprio Cristo. Paulo, ainda nesse texto, ele diz: sofre, pois, comigo. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, você tem que estar pronto a ponto de sofrer, se necessário for. É estranho uma coisa. O cerne do Evangelho, o símbolo do Evangelho, é uma cruz ensanguentada. E nós queremos tirar o sofrimento da história dos cristãos. Talvez alguém possa perguntar: mas Alan, como que nós vamos sofrer por Cristo se nós não vivemos em um contexto de uma igreja perseguida? Se nós não vivemos em um contexto de um país que persegue a igreja, como que nós podemos sofrer por Cristo? Eu estou convencido que não é possível sofrer por Cristo de forma física. Por enquanto ainda não. Mas emocionalmente é possível sofrermos pelo Evangelho. Emocionalmente, algumas vezes, se você se envolver na causa, você vai sentir o seu coração espremido. Emocionalmente é possível sofrer. Eu já sofri algumas vezes, por exemplo, quando eu trouxe na igreja pessoas que eu esperava muito que elas pudessem ter um encontro com Cristo, às vezes parente, e percebi que ele não teve esse encontro, e eu sofri com isso. Fisicamente, talvez seja impossível sofrer, mas emocionalmente é possível. Eu iniciei minha caminhada com Cristo numa igreja bem pequena. Tinha alguns poucos irmãos lá.
e tinha um pastor, e eu me lembro que uma vez esse pastor fez uma reunião na igreja e falou: olha, eu estou desempregado aqui em São Paulo, e eu consegui um emprego em uma outra cidade, uma cidade do interior, e eu não vou poder ficar mais aqui com vocês, pastoreando vocês, cuidando de vocês. Ele falou isso, fez silêncio, e eu vi várias pessoas ali com lágrimas no olhar. E o meu coração se espremeu. Então pode ser que não seja possível sofrermos por Cristo fisicamente, ninguém vai nos atirar uma pedra na rua. Outros irmãos nossos passaram por isso, nós temos o privilégio de não passar por isso. Mas por dentro, algum sofrimento tem que nos causar se nós estamos envolvidos mesmo com a causa de Cristo. E aí o meu pai, que era a pessoa mais envolvida ali na igreja, o companheiro ali daquele pastor, ele resolveu conduzir a obra para a igreja não fechar. Mas logo ele teve uma dificuldade. Ele estava se tornando surdo de ambos os ouvidos. E naquela época aqueles aparelhos eram muito caros, não tinha como comprar um aparelho para ele ter uma audição melhor e conduzir a igreja. E então meu pai entendeu que era necessário chamar algum pastor para cuidar daquela igreja. E ele então foi, mandou carta para algumas igrejas, falando: olha, somos um grupo de tantas pessoas e estamos precisando de um pastor. E aí a igreja orando e aquelas cartas, e aí chegou um pastor lá. Chegou um pastor e a igreja acolheu aquele pastor e ele ficou 8 meses. Depois de 8 meses, ele foi no horário de trabalho até o serviço do meu pai e disse para ele o seguinte: olha, quando vocês me chamaram para ser pastor, eu vim de boa vontade e tudo mais, mas eu estou vendo que não vale a pena ficar na igreja que vocês têm, porque ela não me oferece nenhum recurso financeiro. E aí ele deixou a igreja porque também não tinha um salário, não ia conseguir nunca se enriquecer com aquela igreja de 20 pessoas. E meu pai reuniu a igreja e falou: olha, ele foi embora também porque a gente não tem como pagar nenhum salário que dê para ele ter uma vida boa. A igreja até ajudava sim com um salário mínimo, até mais do que podia dar, mas ele também foi embora. E aí o meu coração se espremeu de novo, porque eu estava envolvido em uma causa. Todas as vezes que nós estivermos de fato envolvidos e comprometidos com a causa que Cristo tem, de pregar o Evangelho, algum sofrimento vai nos causar, ainda que seja nos nossos sentimentos. Não tem como nós optarmos por uma vida mórbida se queremos servir a Cristo. Nós temos que nos comprometer com a causa. Temos que ser companheiros de Cristo nesta causa. Paulo, nesse texto, ele compara a pessoa que está envolvida nessa causa a um soldado. Um verdadeiro soldado. Essa causa é para corajosos. Essa missão é para quem está disposto a perder o que tiver que perder. Essa missão de fazer parte de uma igreja, não com o intuito de ter um lugar para ir, mas está envolvido com o compromisso que ela tem, de propagar o Evangelho, de trazer visitantes, de ser um Cristo nos meus ambientes por onde eu estou. Isso tem um valor muito grande. Isso significa fazer parte de um plano que o próprio Deus arquitetou na eternidade. Quando Ele escolheu o Filho, Ele também nos escolheu. A missão de Israel era trazer a criança. Israel cumpriu a criança. A missão da igreja é fazer com que todos saibam que essa criança é o Messias, o prometido. Nós podemos sim optar por fazer da igreja o nosso lugar para ir quando não temos nada para fazer. Mas nós podemos também nos entregar de todo o coração nesse desejo que Deus tem de salvar o homem através da igreja.
O soldado é aquele que foi alistado para uma missão e que está em pleno cumprimento dela. O antônimo de soldado é o reservista. Quem não é soldado é reservista. Mas o que Deus espera de nós é que possamos nos comprometermos com a causa e termos o próprio Cristo como nosso fiel companheiro nessa missão. Qualquer vivência do Evangelho mórbida é uma falta de companheirismo com aqueles que estão combatendo o bom combate. Vamos nos colocar em pé e fazer uma oração? Qualquer vivência mórbida do Evangelho é uma forma de não sermos companheiros daqueles que estão lutando pela causa. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse tão grande privilégio, Pai, de fazermos parte de uma missão em que nessa missão está o seu próprio Filho, Pai. Uma missão para o bem da humanidade, para um final feliz da história. Pai, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos ajudar a vencer todos os comodismos e nos comprometermos verdadeiramente com a Tua causa, Pai. Com a Tua missão, com a Tua igreja, que está indo por todo mundo anunciar a Ti, trazer a criança para a humanidade, Pai. Anunciar o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nos incomoda a respeito disso. Amanhã, na terça-feira, na quarta, nós te pedimos, Pai, que possamos estar incomodados todas as vezes que olharmos para nossas vidas e percebermos que estamos vivendo uma vida que não está correspondendo com uma causa, com a maior de todas as causas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar.